Hoje no Papo de Umbanda com Ronaldo Pereira, Pailéu das Pedreiras, aqui na sua radiodoaxé.com. Boa noite, ouvintes da Rádio do Axé, começando agora para você o programa Papo de Umbanda. Papo de Umbanda começando mais cedo hoje. Vamos ver o que vai dar esse horário aí. Vamos ver se o pessoal gosta, se o pessoal aprova. Aí a gente vai começar com esse horário. Só que é o seguinte, o programa Papo de Umbanda deu uma encurtada um pouquinho também. Agora vai das 19h30 até as 20h30. E como sempre, nós estamos aqui com o nosso amigo Pai Leonardo. Pai Léo, tudo bem com o senhor? Olá, boa noite aí a todos os ouvintes. Tudo ótimo. Só avisando que nós somos bem melhor que a I Love Paraisópolis. Verdade, olha, vou te falar um negócio, é muito difícil assim eu assistir hoje em dia uma novela, tá? Jornal também tá sendo muito difícil porque a gente só vê morte, então o que acontece? Eu gosto um pouquinho de ficar me instruindo, porque eu acho que não tem nada melhor enquanto não passa alguma coisa assim mais civilizada, né, Pailão? Olha, eu acho que a melhor coisa ultimamente vamos estudar espiritualidade, porque o plano físico tá tão difícil que é só espiritualidade mesmo para ajudar a gente. Isso é verdade. E hoje nós vamos falar sobre o que, Pailão? Então, hoje eu acho que a gente pode começar falando algumas coisas que aconteceram aí na semana. Aí, for chegando pergunta, a gente vai tendo um norte aí, né? Com certeza. Então, uma coisa que eu fui cobrado hoje por alguns médiuns, e eu acho que isso é importante a gente passar pro pessoal, é a questão da literatura, né? Nós, frequentadores da Umbanda, nós não temos, assim, um tronco literário, né? Um livro, assim como os evangélicos e os católicos têm a Bíblia, né? Como doutrina, os judeus têm o Torá, os muçulmanos têm o Alcorão, e nós da Umbanda não temos, né, um livro especificamente. O kardecismo tem o Livro dos Espíritos e nós temos aí uma série de literaturas. Então eu acho legal, como o pessoal me cobrou, acho que muita gente que ouve a gente às vezes fica escasso, né, não sabe mais ou menos, poxa, o que eu posso procurar para leitura, o que eu posso conhecer que pode ajudar. Acho que a gente pode ir por esse caminho aí. Muito legal. O senhor quer começar? Então, quando alguém me pergunta assim, olha, Pai Léo, o que eu posso levar, que livro eu posso levar de base, tá, pro meu entendimento? Eu acho que qualquer umbandista, candomblessista, espiritualista, espírita, enfim, qualquer frequentador de qualquer religião paranormal, né, extracorpórea, que lida com os espíritos, eu acho que o que a gente tem que primeiro aí ler, tá, é o que a gente chama do Pentateuco, né? Do Allan Kardec. Isso mesmo. Eu acho que é o principal aí que nós temos que ler. E aí eu destacaria 3 livros que eu acho que é de suma importância para quem quer trabalhar a mediunidade, para quem quer conhecer primeiramente, antes de pensar em preto velho, em Exu, em charuto, em cachaça, antes de pensar nisso, pessoal, a gente tem que conhecer a espiritualidade. E aí eu sempre indico, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tá? E a Gênese, tá? São 3 livros do Allan Kardec, são livros baratinhos, tá, pessoal? Vocês acham aí no sebo por até R$1 eu já achei, tá? Por R$2, R$3. São livros muito importantes, não você pegar emprestado, você ter, porque são livros que você vai usar como consulta durante toda a sua mediunidade. E aí a gente também fala do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um 4º livro também bem conceituado. São 4 livros aí de base aí para qualquer espiritualista poder falar, olha, eu acredito em espíritos, tem que ter lido pelo menos esses 4 livros aí. Realmente, eu posso falar que eu li todos eles, tá? Eu posso falar mais ainda, para vocês que não gostam de ler, tá? Para vocês que não gostam de ler, agora se tornou muito mais fácil você aprender sobre todos esses livros que o Pai Léo falou, de um modo tão tranquilo, tão seguro. Sabe o que eu faço na empresa, Pai Léo? E até quando foi a semana passada, tá? Porque geralmente quando eu fico meio chateado com alguma coisa,
eu gosto do Nosso Lar, tá? Isso é quando eu fico, palavras, né? Quando eu fico chateado com alguma coisa. Eu sempre falei o negócio e sempre vou continuar batendo na mesma tecla. O filme é uma porcaria, o livro é sensacional. Eu gosto do filme também, o senhor me desculpa. Mas o livro é bem melhor. O senhor me desculpa. Eu não consegui, pai Léo. Eu assisti 2 vezes pra falar assim, não, tem que me prender a atenção alguma coisa, mas é muito, muito pouco retratado, sabe, pai Léo? Então, o livro resumiu demais, né? Então, pra quem não gosta de ler, eu vou dar um conselho. Se quiser, depois me procura. Eu passo todos os links para vocês. Vocês que estão, que vão trabalhar de ônibus, tá? Vocês que vão trabalhar de carro, alguma coisa assim, tá? Vocês podem perguntar para mim, eu arrumo para vocês audiobook de todos esses livros. E ainda mais fácil, hein? Eu adoro, sabe? Às vezes eu não tenho tempo hoje em dia como eu tinha antigamente. Antigamente eu devorava, eu lia 2 livros assim, lia um livro de manhã, assim, pegava o outro à tarde, já lia, entendeu? Hoje em dia, com a correria do dia a dia, não deixa a gente assim com muito tempo para isso. Porém, o que acontece, tá? Existem muitos audiobooks hoje em dia, tá? E eu tenho uma grande parte desses audiobooks comigo, tá? Inclusive tem, para quem depois quer se inteirar de Umbanda também, tem audiobooks de Umbanda também, tá? Eu sempre, é o que eu falo, né? Eu passo sempre esses como uma base, né? E aí depois a gente tem alguns outros livros. Mas falando propriamente dessas obras do Allan Kardec, né? Para o pessoal se sintonizar um pouquinho. O Livro dos Espíritos é um livro que foi escrito, eu até postei hoje, eu não vou conseguir precisar a data certa, mas se eu não me engano é 1850 e pouco, tá? 40 e pouco. Eu acho que foi 48, não foi, o Pai Léo? Oi? Eu acho que foi 1848, não foi não? Isso, foi alguma coisa por aí. É um livro que o Allan Kardec fez um compêndio, tá, de todas as matérias que ele tinha feito para a Revista Espírita de Paris. E esse livro, tá, é uma conversa entre ele e um espírito chamado Verdade. Então ele pergunta para esse espírito e esse espírito responde. Então tem perguntas desde o que é ser espírita, tá? Tanto que, se eu não me engano, a primeira pergunta é isso, né? O que é a diferença entre ser espírita e espiritualista? E assim, é muito interessante, tá? Leiam. É uma literatura pesada? Sim. Por quê? É do século XVIII, tá? Do século XIX, na verdade. Então é uma literatura pesada, não é uma literatura fácil, tá? As palavras são mais antigas, mas vale a pena. O Livro dos Médiuns segue a mesma coisa, é a continuação desse livro, tá? Também é com o Espírito Verdade, também faz algumas menções, mas aí o Allan Kardec já focou bastante nos fenômenos, tá, da mediunidade, não só perguntas e respostas, e sim os fenômenos. Por exemplo, ele explica o que é clarividência, clareaudiência, antes mesmo dos pensadores do Facebook, né, colocarem hoje o que é isso. O Allan Kardec já explicava sobre isso. E a Gênese, que é um livro que ele explica da gênese do mundo, tá? Como que o mundo foi criado, da cosmologia, dos espíritos. É um livro, a literatura mais pesada dos 3, tá? É o mais pesado, mas é um livro também interessantíssimo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Allan Kardec com o Espírito, se eu não me engano, Verdade também, passando a explicação das passagens de Jesus. É muito interessante também, né? Eles pegam a Bíblia, o Evangelho de Jesus da Bíblia, e aí eles vão comentando as passagens segundo a visão espiritualista. É maravilhoso esse livro também. Realmente, como eu falei para o senhor, eu li todos os livros, né? Eu tenho eles aqui em casa, né? Só que para entender mesmo, né, o Pentateuco, você tem que ler e reler e reler e reler, porque olha, é uma eterna consulta. Tem coisas que até hoje eu não consegui compreender. Exato, é aquilo que eu tô falando. Você tem que ler, reler muitas vezes, porque você vai sempre, tá, se consultar com ele. Sim, e o Evangelho segundo o Espiritismo é livro de cabeceira, né? É aquele livro que você coloca ali
e sempre quando você tem algum probleminha, vai lá, dá uma lida. Tem muita coisa assim que explica. É um livro assim, eu acho, de todos os livros do Allan Kardec, o mais iluminado, em sentido de, não de explicação, mas em sentido de palavras, tá? De ensinamento de vida. Não tem livro igual. Verdade. Eu também acho ele sensacional, viu? É aquele livro que, como ele diz, né? O Espírito Consolador, ele te consola realmente. Sim. E aí, né, dentro desses livros que eu sempre passo pro pessoal, depois que vocês lerem, né, esses livros do Allan Kardec, vocês já vão ter uma grande base, tá? Já vai conhecer um pouco da espiritualidade. Aí sim, eu sempre falo nessa sequência, O Nosso Lar, que é um livro, para mim, é o melhor livro do Chico Xavier. Já que o Chico Xavier tem grandes livros, mas Nosso Lar foi um divisor de águas, tá? Dentro da literatura, vale a pena ler, tá? Ele explica detalhadamente o plano espiritual. Eu acho isso incrível, porque o Chico Xavier, ele escreveu ele em 1950, alguma coisa assim, tá? E o Chico escrevia coisas que hoje a gente conhece, tá? O magnetismo, tá? Máquinas que funcionam no magnetismo, isso o Chico já escrevia lá, o André Luiz passava para ele. É maravilhoso também, vale a pena, é melhor que o filme, realmente. O filme é gostoso, eu gosto de ver o filme, eu acho legal, mas é bem melhor que o filme, é o livro. Realmente, o livro é sensacional, né? Tem uma pergunta aqui. Ó, já estão perguntando aqui, ó, que bom. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do André, o André de São Bernardo do Campo. Ele pergunta assim: e os romances espíritas, vocês não acham que está muito repetitivo? Olha, André, eu sou um pouco complicado de falar de romances espíritas, porque eu, particularmente, gosto pessoal, eu não gosto de romance espírita, porque realmente isso, eu acho muito água com açúcar. Eu acho que é dado mais ênfase, tá? Lógico, existem romances espíritas maravilhosos que quebraram barreiras, mas hoje o romance espírita, ele virou um mercado muito grande, né? Muitas pessoas gostam do romance espírita, então as pessoas focam muito mais na história do romance em si, e do entendimento espiritual muito pouco. Então eu vou ser muito sincero com você, André, são poucos romances espíritas que eu realmente li, gostei. Muitos eu não li nem até o final, porque eu não achava que aquilo ali estava muito fantasioso, e são muito poucos que realmente eu indicaria como entendimento, como uma literatura para aquela. Eu acho que o romance espírita, ele não é para nós espiritualistas. Eu acho que o romance espírita, ele serve muito para aquelas pessoas que perderam seu ente querido e querem ter um contato talvez com o espiritismo, tá? Aquelas pessoas que têm ainda sua base filosófica nas igrejas, principalmente na igreja católica, tudo isso. Eu acho que esse livro, ele é dedicado a esse público, tá? Não é dedicado ao público realmente que vive intensamente o mundo espiritual. Mas é lógico, existem romances maravilhosos. Um romance que eu particularmente não gosto, tá? A mãe Priscila dá pulos quando eu falo isso, porque ela adora esse livro, mas que realmente é um livro que quebrou barreiras, que ajudou muita gente, é o Violetas na Janela, tá? Eu nunca lembro direito quem que é. Acho que é a Vera Lúcia Marinzec, se isso não me engano. Isso mesmo. É isso, né? Pelo espírito de Patrícia. Isso, é um livro ótimo. Eu não gosto do tipo de literatura, mas é ótimo. É um romance que realmente, sabe, ajudou muita gente, quebrou muitas barreiras, e se eu não me engano ele é uma trilogia, né? São 3 livros. São Violetas na Janela, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. Isso, é isso aí. O Voo da Gaivota eu lembrava, o segundo que eu não lembrava. E são livros muito bons. Eu já li, né, os 3. Não, é o que eu falei, não é uma literatura que eu goste, tá? Mas são livros muito importantes. A questão é, hoje o romance espírita virou um mercado. Então você vê muitos livros aí que é uma mamão com açúcar, daquele jeitinho mesmo, que o intuito nem é tanto passar a mensagem espiritual. E o intuito mesmo é só passar o romance. Isso é verdade. Só existem, assim, na minha opinião, tá? Claro, eu sempre falo assim, quando alguém chega pra mim e pergunta assim: Ronaldo, você já leu esse livro? É bom? Eu posso dar minha opinião e falar assim: olha, eu não gostei. Aí a pessoa fala: então não vou ler. Não, peraí, eu não gostei, eu, Ronaldo, não gostei.
Mas leia, porque a sua opinião pode ser diferente da minha. Então leia, tá? Os únicos 5 livros assim que eu posso destacar assim de romance espírita, tá? É um do Chico Xavier chamado Almas em Desfile. O outro é a trilogia da Patrícia, né? Que é o Violetas, A Casa do Escritor, né? E o Voo da Gaivota, tá? E 2 livros, não são 5, são 6, desculpa. E 2 livros que eu adorei ler. Um que chama Um Roqueiro no Além e o outro Há 10 mil anos atrás. Eu acho que vou falar desses 2 livros, eu nunca li, mas é porque eu sou fã do espírito que escreve esse livro, sabe? O senhor sabe quem é o espírito que escreve esse livro? É o Raul Seixas, né? Exato. Eu acho bem interessante esse contato. Você sabe que eu, particularmente, eu era até um pouco preconceituoso. Será que o espírito de um cantor vai passar uma mensagem, não sei o que lá? Eu achava isso um absurdo, né? Eu muitas vezes critiquei, falei, isso pra mim não existe. Até o dia que eu trabalho com o seu Zé Pilintra, né? 2 vezes no ano, com o falangeiro do seu Zé Pilintra. E quando ele revelou pra mim quem ele foi, aí eu fiquei quieto, falei, não falo mais nada. Como ele foi um cantor também, falei, então agora não posso mais falar nada. Eu não duvido não, acredito mesmo. E ao contrário, é outra coisa, né? O Raul Seixas, pra mim, especialmente, eu adoro o Raul Seixas, eu não gosto de rock, tá, pessoal? Eu sou do samba, tá? Mas eu amo o Raul Seixas, porque eu acho que o Raul Seixas é um cara que conseguiu sintetizar melhor Jesus Cristo. Pra mim, aquela música que ele fez, Guitar, o nome daquela música, ele descreve Jesus Cristo de um jeito como ninguém nunca conseguiu descrever. O Raul era o cara certo na época errada. A Gita ele fez a partir do livro Barrague da Gita. Então, eu nunca li. Se você puder me emprestar, eu vou adorar. Tá, eu vou emprestar, inclusive eu tô em dívida com o senhor. Ah, é? O senhor não lembra, mas eu lembro. Tá, eu estou devendo pro senhor a coleção dos discos de Raul Seixas. Sim, é verdade, você tinha me falado. Eu não esqueço as minhas dívidas, tá? Eu esqueço. Aliás, falando dessa questão, eu fiquei aqui um pouco em silêncio, que eu estava procurando. Há muitos anos atrás eu li um livro, um romance, né, como a gente está falando de romance, da Vera Lúcia Marinzec. E para mim foi o melhor romance que eu já li na minha vida, tá? Foi um dos melhores livros espíritas que eu li. Ele chama-se Reparando Erros de Vidas Passadas. Eu conheço. Esse livro, para quem não conhece, ele conta a trajetória de 2 espíritos, né? Do Antônio Carlos, que já escreveu muitos livros, e de um outro espírito. E eles vão contando as suas vidas, tá? E como existe karma de uma vida para outra. E no final, que eu não vou falar o final, mas no final tem um desfecho, esse livro, que você pega o livro e fica pelo menos ali uns 2 minutos olhando pro livro parado, falando, meu Deus do céu, o que é isso? E é maravilhoso, tá? Um dos melhores livros que eu já li. E um outro livro que eu li também, que esse eu nunca mais achei, tá? Eu perdi esse livro, nunca mais achei em lugar nenhum, que era assim, O Meu Amigo Encapuzado. Era um livro fininho e era assim também, nossa, de uma simplicidade, mas maravilhoso, tá? A mensagem dele. Vale a pena aí pro pessoal ler, falando nessa parte aí de romance. Realmente. Agora tem aqui, antes de passar para a próxima pergunta, o Vanderlei só colocou assim: eu gostei do livro Ninguém é de Ninguém, de Zíbia Gasparetto. Eu comecei a ler, é o que eu falo, é pessoal isso. Os livros da Zíbia, eu não gosto desse tipo de literatura. Mas, assim, minha mãe adora, tá? A Priscila já leu alguns, gosta também. Eu sei que existe uma legião que ama, tá? É que eu, particularmente, não como pai Léo, tá? Como Leonardo, não gosto desse tipo de literatura. Mas tem grandes embasamentos, tem grandes explicações. A gente não pode ser leviano de falar, poxa, Zíbia Gasparetto, se não for uma das maiores escritoras de livros espíritas, ela tá ali entre os melhores. É verdade. Eu, particularmente, sou muito fã do Robson Pinheiro. Eu acho o Robson Pinheiro que ele tem uma mão para escrever, tá? Ele tem uma sutileza, tá? Os livros dele. O Tambores de Angola é um livro que veio coroar quem era um bandista. Eu lembro até hoje, logo do lançamento do Tambores de Angola, eu ganhei de aniversário, eu devorei ele em 1h30,
porque foi o primeiro livro a falar de Umbanda. Foi o primeiro livro a falar assim: pessoal, a Umbanda é boa e a Umbanda existe e faz o bem. Então a gente não pode negar isso. Tambores de Angola e o Aruanda, e depois o Corpo Fechado, que ele veio lançar muito tempo depois, que também é uma trilogia, é maravilhoso. Foi o primeiro livros a falar de Umbanda propriamente. Realmente. Como romance, né? Não contando, lógico, dos escritores. A gente teve o Mate Silva, né? Outros escritores que foram falar cientificamente da Umbanda, tá? Mas estou falando na parte de romance, de literatura, foi o primeiro a falar isso. Realmente. Nós temos assim grandes escritores, tá? Também na linhagem de Umbanda, tá? Tirando assim a parte, vamos dizer assim, de romances espíritas, né? Até só lembrando um negócio, hein? Rubens Saraceni, ele escreveu alguns romances também, como O Guardião da Meia-Noite, O Cavaleiro da Estrela Guia, O Guardião da Pedra de Fogo e o outro. Teve muitos livros agora, dele, né? Mas maravilhosos são romances, também. O Cavaleiro da Estrela Guia é muito legal. Eu adoro. O Cavaleiro da Estrela Guia é um ótimo livro. O Guardião da Meia-Noite é um marco. Também você que é um bandista, leia, porque é um dos melhores livros aí que explica sobre Exu, é esse. Isso é verdade, né? Eu conheci o Rubens, né? O Rubens, o centro dele, o centro que eu desenvolvi era em frente ao centro dele. Então, eu conheci o Rubens várias vezes e poucas pessoas sabem disso. Era um homem de uma humildade, assim, transcendental. Eu nunca vi ele olhar de cara feia pra ninguém, eu nunca vi ele ser, sabe, estrela com ninguém, ao contrário. Ele, onde ele via qualquer um, onde ele me via, a gente conversava, se abraçava, uma pessoa assim maravilhosa. O senhor desenvolveu naquele terreiro que tinha ali bem de frente com o dele? Que tem ainda. Que tem ainda, né? Que tem. Aí meu pai de Santo Ovício, ele vai ficar bravo. Eu conheço aí, lá. Tem. Você já foi lá? Já. Olha que interessante, às vezes eu só trabalhava lá quando você foi. Brincadeira. Foi na época de... Peraí, eu fiz um curso no Rubens uma vez. Foi em 2000 e... Se eu não me engano, 2004. Se não me falha a minha memória de velho. Eu já estava lá e já era médium de lá. Olha só, meu. Que coincidência. Eu entrei em 2003. Eu fiz o meu amancinho em 2004 lá. E eu só saí em 2010. Eu fiquei 7 anos certinho. Aí quando eu fui consagrado depois de 7 anos que eu saí para abrir minha casa. Nossa, mais interessante, de lá de uma das janelas do colégio de Umbanda Sagrada, você conseguia ver o terreiro. Sim, então, aquela parte de cima é onde faz os ritos de cura, né? Foi onde eu aprendi os ritos de cura, foi ali. Nossa, que interessante, olha. Sem querer, o mundo é pequeno. Sem querer, a gente chegou num lugar que, olha, nem ia imaginar, hein? Tá vendo? Como que é, hein? Caramba, nossa. Agora eu fiquei meio besta. Eu cheguei lá naquele terreiro também, sabe? Oi? Eu cheguei lá naquele terreiro. Umas 2 ou 3 vezes lá eu fui. Lá é um terreiro muito bom, Luz do Oriente. Nossa, eu aprendi muita coisa lá. Tive minhas divergências, mas assim, não tenho o que falar lá, sabe? Meu pai de santo me ensinou a ser um pai de santo bom, me ensinou a ser um médium. Eu não tenho o que falar, é um terreiro assim que até hoje pratica caridade de uma forma sem cobrar, tá? De uma forma limpa, de uma forma muito bonita. Com certeza é um terreiro aí que também vale as pessoas conhecerem. Eu só não vou mais lá por falta de tempo, porque a minha gira é mesmo dia que leste, segunda-feira, então aí fica muito possibilitado, mas sempre quando eu consigo dar uma escapada, quando ele faz alguma festa fora assim dessa data, eu procuro ir lá. A coisa mais bonita que tem o Pai Léo é isso daí que o senhor falou, né? Assim como o senhor, eu também, eu saí depois de 21 anos que eu fiquei no último terreiro que eu passei, que eu fiquei lá desde 92 até 2000 e... Nós estamos em 2015, fiquei até 2011, se eu não me engano. Acho que foi até 2011, né? Olha, eu não tenho o que falar das pessoas de lá de dentro, sabe? São todos, assim, considero meus amigos. O chefe de lá, dia 24 de outubro, fez aniversário,
tá? A gente conversou muito, brincamos muito, sabe? A melhor coisa que tem para um médio é quando ele sai do terreiro, não saia falando mal do terreiro que você estava. Sai falando bem, porque um dia você precisou desse terreiro. E eu sempre coloco isso na minha cabeça. Um dia eu precisei daquele espaço que eu estava, e eu não sei se amanhã eu vou precisar novamente. Olha, eu saí do terreiro depois de 7 anos com algumas divergências, é lógico, a maioria das pessoas fazem isso. Mas eu seria muito covarde, muito leviano, se eu jogasse 7 anos no lixo, tá? Se durante 1 mês, 2 meses eu divergir com alguma coisa que eu saí, eu não posso jogar fora 6 anos e 10 meses que aquele terreiro foi a minha casa, aquele terreiro que eu bati cabeça. É muito complicado. Hoje em dia parece que a Umbanda, as pessoas estão muito fúteis, tá? A pessoa dá a cabeça para qualquer pai de santo fazer uma mancia, uma coroação, tá? As pessoas deitam para qualquer pessoa, as pessoas aceitam qualquer coisa, e não é assim, pessoal. Uma coisa que a gente nunca pode negar é a mão que nos consagrou, tá? Não é o meu caso, meu pai de santo, eu tenho um relacionamento muito bom com ele, mas se eu não tivesse um relacionamento bom com ele, eu não posso esquecer que foi ele o homem que botou a mão na minha cabeça, foi ele o homem que desenvolveu minhas entidades, foi ele o homem que dirigiu todos os meus trabalhos durante 6 anos e alguns meses e 7 anos. Então, hoje em dia na Umbanda a gente vive muito isso. Eu, como dirigente, e eu sempre cito isso, eu sei que o pessoal até me ouve do Triângulo Imortal da Águia, né, da tia, que é uma grande amiga minha que é de um terreiro de Candomblé. Ela, a filha dela, né, Yaquequerê, a tia Omindoxum, que é uma pessoa que eu também adoro demais, a mãe Rose, o dia que eu inaugurei meu centro, ela virou para mim e fez assim: olha, Léo, pai de santo bom é aquele que está sempre com a mão estendida para receber o filho e está sempre com a bunda virada para levar o chute. Então, hoje, eu como um pai de santo, e eu tenho certeza que você também, Ronaldo, e outros dirigentes que estão nos ouvindo, sabem o quão comum é isso. O quão comum é a pessoa chegar na sua casa vestindo uma pele de cordeiro, onde tudo aceita, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. E aí, tudo isso muda e a pessoa sai. Tudo bem sair, eu não vejo problema de sair de uma casa. Agora, cuidado, não fique difamando o pai de santo, difamando a casa, porque um dia você foi lá e você bateu cabeça lá. E um dia você precisará voltar lá e bater cabeça de novo. Então, muito cuidado com isso. Realmente o senhor está certo. Como eu falo, eu participei só de 3 terreiros na minha vida, tá? Foram 3 terreiros e agora a gente está batalhando aí com o nosso, mas foram 3 terreiros que eu exalto, tá? Os 3 chefes daquela casa, que foram 3 pessoas maravilhosas. Eu vou colocar assim 4, porque eu vou colocar 4 chefes que eu passei, porque no último terreiro que eu fiquei 21 anos, eu comecei, o chefe da casa era o seu Francisco, que depois de 7 anos ele veio a falecer por causa de câncer, né? E antes dele morrer, ele falou para mim, pro Vanderlei: vocês tomam conta da minha casa, sabe? Então eu vou citar como 4 chefes de terreiro, sabe? O seu Toninho, a dona Diva, o seu Francisco e o Vanderlei. É muito complicado isso. Eu acho que você cuspir no prato que você come é muito feio. Porque o dirigente, ele se dedicou a você durante um bom tempo, tá? Ele se dedicou à casa, se dedicou a você, e depois você sai falando mal, e às vezes sai, mesmo que você está falando uma coisa que é verdade, muito cuidado, que às vezes a sua visão é uma, e às vezes o que aconteceu não é aquilo que você sabe. É muito complicado. Às vezes me dá a impressão, eu vejo médiuns na minha casa que já saíram médiuns novos, que nem conhecem a Umbanda propriamente dita, que nem incorporaram ainda direito às suas entidades, julgando coisas de entidades, ou julgando coisas de uma casa já consolidada, ou de uma espiritualidade já consolidada, sabe? É muito complicado isso, e muito feio, muito feio. Não gospe no prato que você comeu, não foi bom pra você, você não gostou, procura outro melhor. Agora, não fica falando daquele terreiro não, porque é muito feio isso.
Realmente. Eu fico muito chateado com isso, mas é a vida, não tem jeito. Não tem jeito. Um terreiro uma vez eu li um texto e é a verdade. Filho de santo é muito bom até ouvir o primeiro não. Quando ele ouve o primeiro não, aí ele deixa de achar que o terreiro é muito bom. E as pessoas estão assim na vida, né? Hoje em dia, como ninguém põe limite em ninguém, a pessoa não tem medo de polícia, não tem medo do pai, da mãe em casa, não tem medo dos professores. Quando eles ouvem o primeiro não, que é de uma pessoa que nem é da família, quem é esse cara? Só porque esse cara tá lá na frente com uma guia, ele pode me falar um não? A vida é assim, meus irmãos. A vida não é feita só do que a gente quer. E é aí que começa a acontecer os problemas. Ô, Painel, tem uma pergunta aqui. Eu sei que o tema não é esse, porém E aí, passo ou não passo? Vamos lá, estamos aqui para responder qualquer coisa. Então vamos lá. O Marcos da Vila Prudente deve ser meu vizinho por aqui, mas eu não o conheço, tá? O Marcos da Vila Prudente ele põe assim: gostaria que vocês falassem um pouco sobre as casas que tem como regra mulher só incorporar guias e orixás femininos e homens só guias e orixás masculinos. Eu acho errado, tá? Eu acho que isso é um preconceito enraizado, às vezes nem mesmo do dirigente ou da dirigente da casa, mas até mesmo da doutrina, sabe, que foi seguida lá atrás. Mas espírito não tem sexo. A gente primeiro tem que partir desse princípio. Não existe entidade masculina e feminina, tá? Existe energia, e essa energia não tem sexo, essa energia não tem útero, essa energia ela não tem próstata para poder ter sexo, ela não tem nada disso, tá? Ela não tem gênero. Então eu acho que isso é uma grande complicação de algumas casas. A gente quer moldar demais a espiritualidade, onde a gente deve deixar a espiritualidade aí correr frouxa. Eu, na minha casa, por exemplo, eu tenho filhas de santo que trabalham só com entidades masculinas, tá? E tem orixás masculinos, trabalham com o seu orixá também, e eu tenho médiuns homens que trabalham com entidades femininas, até mesmo com pombagira, e eu acho que isso não há qualquer problema. E outra coisa, hein? Já puxamos um gancho referente a isso. Não é porque a pessoa trabalha com uma entidade feminina ou masculina que isso vai interferir nela na vida lá fora, até mesmo na opção sexual, porque isso também é uma coisa que eu já vi muito na Umbanda. Fulano é homossexual porque tem uma pombagira encostada. A gente fala que o Edir Macedo tem esse tipo de discurso e dá risada e acha um absurdo, mas tem muito dirigente de Umbanda que tem esse discurso também. Tem muito dirigente que fica falando esse tipo de bobagem. Então não é por causa que a pessoa tem muita entidade masculina que ela é lésbica, ou que ela tem muita entidade feminina, o homem tem muita entidade feminina, que ele é homossexual, que ele é gay. Para, pessoal, isso não tem nada a ver. Corpo é corpo, mente é mente, espírito é espírito. Ô, Painel. O senhor conhece o Marco? Conheço o Marco? Conhece. Ele colocou aqui: ele esteve com o Pai Léo quando o escritório do Pai Léo era na Vila Prudente, com o Eduardo, amigo deles. Ele é o corretor, não é? Deve ser, eu tô procurando saber. Nossa, um abraço pra ele. Quanto tempo que ele trabalha num terreiro de Umbanda também. E a gente acabou perdendo o contato. Nossa. Um abraço aí pra ele. Como que é a rádio, hein, Pai Léo? Tá vendo? Eu ainda brinquei, eu falei, ó, ele mora por aqui. A gente descobrir as coisas. O senhor viu? Eu ainda brinquei, eu falei, ele mora por aqui, pela Vila Prudente, aonde eu estou localizado, mas não é meu vizinho, não sei quem ele é. Ainda brinquei assim. Né? Aí me mandaram aqui na conversa, né, que ele conhece o senhor. Sim, se for o mesmo Marco que eu tô pensando, realmente é esse que é corretor, que ele frequentava um terreiro de Umbanda também. Bem interessante. Um abraço aí pro Marco. Tenho certeza que é ele. Deve ser. Pai Léo, tem uma outra pergunta aqui. Vamos lá. O Francisco, ele pergunta assim: quais os livros doutrinários sobre Umbanda que vocês me indicariam? Olha, Francisco, livro doutrinário de Umbanda é muito complicado, porque cada casa tem sua doutrina. Mas eu, particularmente, gosto muito dos livros do Mate Silva, tá? Umbanda de Todos Nós, eu acho um dos melhores livros doutrinários que existe, tá?
É uma doutrina que eu acho bem interessante, uma doutrina que acaba explicando bastante pra gente sobre Umbanda em si, tá? A questão doutrinária varia de cada casa. Se você tiver numa casa, aí você tem que perguntar pro seu dirigente, mas é um grande livro, Umbanda de Todos Nós, do Mate Silva. É um livro difícil de achar, tá? Até mesmo em sebo, mas se procurar acha, tá? É um grande livro que explica muita coisa, tá? É Umbanda de Todos Nós. É um livro muito bom. E tem um outro livro que aí fala só dos Exus, que aí esse livro é mais difícil ainda de achar, que é do nosso amigo do Rivas Neto, que é o dirigente lá da FTU. É um livro muito bom dele, que é o Exu, o Grande Arcano. É dificílimo achar esse livro, tá? Eu mesmo demorei mais de 10 anos para achar esse livro. Quando eu achei, eu comprei, eu deixei ele guardado no meu guarda-roupa, não empresto para ninguém, não sai da minha casa, porque é um livro muito difícil de ser achado, mas vale a pena. Chama Exu, o Grande Arcano. E eu tenho os 2 livros. São maravilhosos esses. E tem mais um do Mate Silva, deixa eu ver se eu lembro do nome, que ele também explica bastante coisa. Será que é aquele... a cosmologia da Umbanda, se eu não me engano. A protossíntese, não é? Isso, esse mesmo. Eu tenho a protossíntese também. Mas o nome dele é difícil, eu já li ele também. A protossíntese cósmica da Umbanda, se eu não me engano, é. Acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho ele, ainda a minha versão é a mais nova. Agora já deve ter mudado, né? Mas é aquele é isso mesmo, grandão. A protossíntese cósmica da Umbanda. É aquele grandão, capa branca. Vem até com o mapa dele. Exato, é esse mesmo. Porque uma anterior a essa não vinha com mapa. E digo para qualquer pessoa que for procurar esses livros, a literatura é pesada, não é uma literatura fácil, tem muita coisa, muito ensinamento, tá? É um livro para ler com calma, mas é um livro assim doutrinariamente maravilhoso. A protossíntese eu emprestei inclusive lá para a mãe pequena lá do terreiro, a Valquíria, ler. Ela pegou, ela me devolveu. Então, é até importante a gente falar na questão do protossíntese nem tanto, mas principalmente do Umbanda de Todos Nós, que é o primeiro livro do Mate Silva. O Mate Silva escreveu esse livro aí por volta também dos anos 50, tá? Se não me engano, 1956 é esse livro. E era uma outra realidade. E uma coisa que o Mate Silva sempre levantou como bandeira é o não africanismo da Umbanda, tá? Ele prega a Umbandã, né? Que é a Umbanda vinda dos caldeus, e que a Umbanda não é ligação com o africanismo. Então, em algumas partes desse livro, ele pega bem pesado nessa parte, dizendo que você não pode seguir nada que for africanista dentro da Umbanda, tá? É importante nós falarmos que isso era uma visão daquela época doutrinária própria dele, mas isso não tira nenhum crédito, tá, do livro em si. É importante a gente falar isso. Exato, era a visão dele, né? Vamos colocar. Cada um tem a sua visão da Umbanda. Tanto que eu até concordo com ele, porque naquela época, né, a Umbanda ela estava sofrendo de uma fusão com o Candomblé muito grande, onde a gente tinha muitos terreiros fazendo várias coisas que não tinham uma lógica. E o Mate Silva nessa época levantou essa bandeira: não, pessoal, para tudo, que a Umbanda não tem nada a ver com o Candomblé. É lógico, ele já foi radical, né? Ele já queria tirar tudo. É lógico que a gente tem um pouco do Candomblé, mas a gente não a Umbanda e o Candomblé não são iguais, tá? Eu falo que a Umbanda e Candomblé, eles são irmãos gêmeos, tá? Mas não são univitelinos. Eles têm as suas diferenças, tá? É isso que a gente tem que entender. Realmente. E não quer dizer que um é melhor que o outro, não. É apenas diferença. Cada um tem o seu estilo próprio, né? Vamos dizer assim, né? Tá certo que a Umbanda agregou muitas coisas do Candomblé. Por exemplo, na época que a Umbanda surgiu, em 1908, com o Paisel e Fernandino Moraes, não se tocava nem atabaques e nem palmas ritmadas, né? Nem o pescoço usava. Exato. Até hoje, no centro Nossa Senhora da Piedade, não se tem atabaque, sabe? Então o que acontece? Só que teve a agregação do atabaque na Umbanda. Eu acho errado, eu não acho. Eu acho muito gostoso, muito bonito, sabe?
Pode ter gente que acha, pode ter gente que acha errado. Mas E quem agregou os tambores foi o Tata Tancredo. Isso, exato. Isso é importante a gente falar. Tem muita gente que hoje tem muito preconceito com o Molocô, que eu já vi. O Molocô é um bandomblé, o Molocô você junta tudo e qualquer um faz. Não é assim, não. Tudo que a gente conhece hoje como um banda propriamente dita, a gente herda do Molocô, a gente não herda do Zélio, não. Tem um monte de gente enchendo a boca pra falar: Zélio Fernandino, vou trazer a Umbanda tradicional. Então, pessoal, vamos ver realmente que é uma banda tradicional, hein? Tem muita gente aí que começa o seguinte: já tira os Exu da sua casa, os baianos, tira o seu Zé Pilintra também, porque o seu Zé Pilintra é uma entidade da Jurema, do Catimbó, que vem importada, não é da Umbanda, tá? Tira tudo isso, aí a gente começa a falar do Zélio Fernandino. Exato. Então, qualquer hora a gente vai falar bastante sobre o Molocô. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, dá pra gente conversar um pouquinho sobre o Molocô. A gente vai marcar um programinha especial. Aí a gente tinha que marcar um programa onde trouxesse eu, você, até mesmo o Lúcio Henrique, né, da parte da Quimbanda, o Tata Leonardo, né? Leonardo, não é o nome dele? Leonardo. Mas sabe que o Lúcio, não sei se foi o Lúcio também que me deu essa ideia. Eu não lembro quem foi que me deu uma ideia aí de fazer um tipo de uma mesa redonda. Sim, tá? Se eu não me engano foi eu que falei num dos programas. Eu não lembro, pai Leonardo, por isso que eu tô falando, eu não lembro, sabe? Mas eu sei que foi um de vocês, tá? Vale a pena, sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar um dia, vou ver o dia que todos têm uma disponibilidade e a gente vai juntar todo mundo e vai conversar. Sim, a gente bota os temas, né? E fica muito legal. E o pessoal pode fazer perguntas também. Seria bem interessante. Faz um programa aí de 3 horas. Não, beleza. Sem problema nenhum. Eu vou começar a partir de amanhã. Tem o Sandro de Jucá também, da Jurema. Sim. Sabe? Eu vou começar a conversar com o pessoal aí e a gente vai marcar isso daí, sim. Eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse trazer um kardecista. Eu acho bem legal trazer para esse embate. Eu vou procurar. Tem um terreiro terreiro. Tem um centro espírita aqui perto de casa. Eu não tenho muito assim conhecimento com eles, mas eu sei quem tem. E às vezes a gente tem algum ouvinte, né? Se tiver algum ouvinte, se tiver algum ouvinte, por gentileza, conversa com a gente. Você é dirigente de uma casa, entre em contato comigo ou com o Ronaldo, né? Pra gente ver se faz essa mesa redonda aí. Olha, sensacional, hein? Sensacional. Eu vou começar a partir de amanhã conversar com o pessoal pra gente marcar um dia pra gente fazer esse programa assim especial. Vamos lá. E aí, se você quiser, eu até coloco à disposição. Se quiser fazer, além da gravação ao vivo na rádio, a gente pode fazer a gravação com câmeras também. Usa o espaço lá do meu center, ou cedo para todo mundo. E depois a gente lança até no YouTube também com as imagens. Às vezes também fica mais legal. CD para todo mundo vai ser mais ou menos impossível. Porque o Sandro também é lá... o Sandro é de Recife, o Tata é da Bahia, o Lúcio é de Goiás. Não, vai ter que ser no Skype mesmo. A não ser que a gente faça no aeroporto de Guarulhos. Porque só tem eu e o senhor aqui em São Paulo. O resto e você, é tudo fora. Então, só tem eu e o senhor aqui. O resto é tudo de fora. Mas vai ficar legal. Mas eu vou ver ainda a possibilidade de gravar isso. Mas gravar em vídeo também. Sim, vamos ver. Eu vou conversar com o pessoal, vou estudar um negócio aí com meu filho direitinho, que ele é que conhece esse negócio aí, ele sabe se dá pra fazer ou não, entendeu? E eu vou conversar com o pessoal a partir de amanhã. Bom, eu fico à disposição. Bom, eu também tô sempre à disposição, tô sempre aqui, né? Falar, o Ronaldo não tá aqui hoje seria muito sacanagem, né? Mas beleza. Então, paramos aonde? Bom, nós vamos falando respondendo, né, a pergunta do Francisco, né? Referente aí às entidades, a pessoa trabalhar só com entidades masculinas ou femininas. Aí eu falei que pra mim não tinha problema nenhum, que isso não interferia em nada, e acho que você ia dar o seu parecer. Olha, é aquele negócio, eu falo
falo por mim, experiência própria minha. Eu trabalho com uma pombagira, eu sou casado, tenho um filho, minha opção sexual é bem definida, né? Sabe, não vejo problema nenhum com relação a um homem receber não só uma pombagira, mas uma baiana, uma preta velha, sabe? Não vejo problema nenhum. Eu trabalho com a vovó Maria Redonda, que vem às vezes, bem difícil ela vir, e trabalho com a pombagira também, né? A Dona Dama da Noite, que vem uma vez por ano também. Mas agora, eu, por exemplo, trabalho muito, né, na gira, às vezes quando tem alguma chamada com os orixás, com o Iemanjá. E eu, apesar de ser filho de Xangô com o Iemanjá, eu fico tão satisfeito, é uma coisa que brota em mim tão grande com o Iemanjá, que eu tenho um amor com o Iemanjá assim impensável. Eu amo meu pai Xangô, mas Iemanjá sempre foi a mulher dos meus olhos. E tanto que ela que me trouxe a mãe Priscila, que também é de Iemanjá, né? Iemanjá entra na minha vida, minha mãe carnal é de Iemanjá, minha casa é de Iemanjá. Então, assim, Iemanjá sempre foi a minha grande santa. E eu, se você falar pra mim qual orixá você prefere da passividade, eu prefiro Iemanjá, porque me traz uma coisa tão gostosa, brota em mim uma pessoa tão melhor, e é maravilhoso. É verdade. Ô pai, tem uma pergunta aqui, o Marcos. Primeiro ele fala, é ele mesmo, o corretor, tá? E depois ele pergunta assim: procede no decorrer das giras, na consulta, os guias falarem de uma forma difícil a ponto do cambono e até assistência não entender, ou é o médium que dificulta um pouco? Olha, Marcos, a questão é a seguinte, tá? Primeiro, uma vez eu perguntando isso para as entidades, mesmo para o Pai João, todas as minhas entidades encarnaram no Brasil, a não ser o meu Exu, que é espanhol. E uma vez perguntando, eu falei, poxa, por que o Corcunda não fala, né, em espanhol? Ele fala um português assim, tão catedrático. E aí o Pai João conversando falou, não, porque as entidades, quando resolvem baixar na Umbanda, né, uma das coisas é essa, né, que elas falem na língua para se transmitir. Se tiver uma Umbanda nos Estados Unidos, as entidades lá, independente de onde vierem, elas vão falar em inglês. O grande importante... Quer falar alguma coisa, Ronaldo? Não. Tô ouvindo. O grande importante da entidade é transmitir a mensagem. Então, assim, eu sou particularmente totalmente contra a entidade que fala de uma forma que as pessoas não entendam. Eu acho que a entidade ela tem que falar de uma forma que não precisa nem do Cambone, tá? Só ela. Se a entidade ela vem em terra para praticar a caridade, ela está ali na frente para dar uma consulta, o mínimo que essa entidade tem que fazer é se comunicar para que as pessoas entendam. Se a entidade ela conversou ali 1h30 com o filho e o filho não entendeu bulhufas o que a entidade falou, ela não chegou na caridade que ela precisava fazer. Então isso é a minha visão. Agora, o que acontece? Acontece em muitas casas, né, que doutrinam os filhos a pensarem que a entidade tem que falar dessa forma. Tá? E aí cria, né, na cabeça, no mental dos médiuns, isso eu acredito que seja uma muleta, tá? Como eu diria, um limite mediúnico das pessoas de acharem que a entidade tem que ser ignorante, que a entidade tem que ser burra, que a entidade não pode conhecer uma série de coisas. E isso é muito complicado. As entidades, pessoal, são bem mais inteligentes, estão muito mais à frente que nós. Olha só, a gente falou do nosso lar. O nosso lar, o André Luiz, lá nos anos 1940 e pouco, já estava falando que existia o trem no magnetismo. E isso naquela época que a gente tinha acabado de estar andando de automóvel. Então quer dizer que os espíritos estão muito mais à frente da gente. Então será que não somos nós que estamos travando esse entendimento deles? Eu acho isso, sabe, muito feio. Uma vez eu vi uma pessoa criticando que tinha um cangaceiro que tinha pousado para uma foto. Eu particularmente não gosto de entidade pousando para foto, mas nesse caso específico eu achei interessante. Era um cangaceiro e o pessoal começou, nossa, mas a falar um monte. Aí o médico falou assim, olha, o cangaceiro que eu trabalho, ele é do bando Lampião X. Procurem ler. Quem não conhece história, mas o Lampião adorava fotografia e todos os cangaceiros dele adoravam fotografia. Então o Lampião até mesmo pagava para os fotógrafos e ele aceitava que os fotógrafos ficavam com ele na campana para poder fotografar eles, porque eles adoravam foto. É um exemplo que eu estou dando da ignorância das pessoas.
tá? Infelizmente a gente acha na Umbanda, e eu já falei isso em outros programas, que todo preto velho tem que ter sido aquele escravo ignorante, o caboclo tem que ser aquele cara chucro que não sabe nada, que tem medo de foto, tem medo de espelho, tá? Porque um dia ele ouviu na escola isso, que o Anhanguera chegou, botou fogo na pinga e os índios saíram correndo. Então isso já cria na cabeça dele. Se um dia eu receber um índio, o índio tem que ser ignorante, tem que ter medo de fogo. Sabe, pessoal, a gente tem que abrir mais a nossa mente para isso. As entidades vêm em terra para praticar a caridade, para ajudar as pessoas. Então a gente tem que deixar que elas façam isso da forma que elas quiserem, usando o método que elas quiserem. Elas vieram para isso. Elas não vieram para poder ficar brincando de índio, ou para ficar brincando de escravo, ou para ficar brincando de cavaleiro. Ronaldo? Oi, tô ouvindo. É que eu tava lendo. É que chegou mais. Deixa pra você falar. Não, desculpa, é que chegou mais uma pergunta aqui. Aí eu tava lendo a pergunta. Eu acho que o senhor tem toda a razão, porque é o seguinte: as entidades têm que ser o mais simples possível para que a assistência possa entendê-las. Tá? Vamos dizer que um terreiro pequeno tenha 5 médiums, todos eles incorporados, não tenha nenhum cambono. Como que a assistência vai entender o que a entidade está falando se ela fala difícil de se entender? É muito complicado isso. Não, e além de ser complicado, gente, para pensar um pouco de uma forma fria. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de uma entidade baixar e falar de um jeito que ninguém vai entender nada que ela falou? Ela baixou para quê, então? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um curso de Libras, tá? Aonde a entidade vai falando e vai passando sinais e a pessoa vai traduzindo. Porque é muito difícil. E olha, e não é não, hein? Eu já vi muita gente, né? Já vi meu caboclo só fala Tupi-Guarani. Vai, pega o dicionário Tupi-Guarani, que tá falando nada a ver com Tupi-Guarani. Tem muito caboclo que nem Tupi-Guarani foi. E o pessoal tá ainda naquele negócio. Não, eu acho isso. Aí a mãe Priscila acabou de mandar uma mensagem: Pai Léo, o senhor está muito bocudo hoje, cuidado. Então eu vou tomando cuidado. Ainda bem que ela só chama a sua atenção, não a minha. Eu amo essa mulher. A questão que eu acho é que eu acho que as pessoas estão muito enraizadas nisso e não podem, pessoal, né? Abra sua mente, né? Deixa a entidade fluir do jeito que for, que aí sim ela tem que passar e se comunicar. É isso que ela precisa, tá? A gente não pode querer que toda entidade é desse jeito, toda entidade é igual. Não é assim não. Cada entidade tem um jeito, cada entidade tem uma coisa, o seu propósito, o seu trabalho. Deixa ele fazer o que ele quiser, não fica travando, que é pior. Mas isso pra mim, sabe o que é, Ronaldo? É uma autoafirmação do médium. O médium ainda no começo, ele não confia tanto na sua mediunidade. Então ele precisa se autoafirmar usando esses arquétipos que a Umbanda já tem. Então eu acho que é esse que é o grande problema. Por isso que eu acho que é legal os dirigentes que estão me ouvindo. Eu particularmente faço isso na minha casa. Não estou falando que eu sou o melhor pai de santo, não. Eu faço, quem quiser pode fazer. Mas eu crio o meu médium desde o começo da mediunidade dele, falando para ele: olha, sua entidade, ela não é igual às outras, sua entidade tem as suas particularidades, deixa ela ter suas particularidades. Entendeu? Tanto que a gente tem na minha casa, eu tenho o preto velho que não senta, preto velho que fica de pé a gira inteira porque não gosta de ficar sentado. Eu tenho o caboclo, tá, que não usa cocar, que nunca bradou. Eu tenho o Exu que usa capa branca, tá? Eu tenho o baiano que não gosta de bebida alcoólica. E isso não é, sabe? Que por sinal eu acho muito bonito isso daí, tá? E o seu Zé, ele faz um rodízio dos cambonos lá que estão em desenvolvimento. Por quê? Ele explica assim: esse rodízio é para você não pegar trejeito de nenhuma entidade. Isso eu acho importante, tem que fazer o rodízio mesmo. Entendeu? Então ele faz um rodízio. Eu acho muito, muito, muito legal isso daí que ele faz. Acho bom demais, sabe? Porque a pessoa não fica bitolada só àquela entidade. Pai Léo, vamos para a última pergunta? Vamos lá. A Pamela Ponce, ela pergunta assim: estou em desenvolvimento, como saber quando sou eu ou é a entidade? Às vezes acho que sou eu e às vezes acho que é a entidade. O que devo fazer?
Como é o nome dela? Pamela Ponce. Pamela. Pamela. Isso. Eu tô ficando meio surdo, tô ficando velho. Pamela, quando você fez a pergunta, eu até tenho um pouco de risada, porque é uma pergunta que a gente ouve toda vez, né? Já é quase todo programa a gente ouve essa pergunta. E essa pergunta que você está fazendo, todos nós que somos médiuns já passamos por isso. Eu não conheço na minha vida, e olha que eu já conheço bastante médiuns, se eu botar no papel, acho que eu já conheci mais de 300 médiuns. Todos esses médiuns em algum momento teve dúvida se estava incorporado, porque não existe uma prova física cabal que te comprove que você está incorporado, né? Porque isso é paranormal. Tudo que é extracorpóreo, tá? É uma coisa que nós sentimos, mas nós não provamos. Então, o que eu sempre digo? Você está no desenvolvimento, deixa fluir a sua mediunidade. Você está com certeza numa casa que deva ser séria, tá? Eu sempre julgo que todas as casas são sérias. Então, Léo, posso dar uma risadinha? Oi? Posso dar uma risadinha? Pode. Eu sei de onde que ela é. Então, você é de uma casa séria, tá? Independente se for uma casa séria ou não, mas a questão é a seguinte: a casa séria é a minha, tá? Oi? A casa séria é a minha, tá? Então tá bom, então melhor ainda. Então você tá numa casa séria. Então, vou te exemplificar melhor ainda. Pamela, você tá numa casa onde o Ronaldo, tá? O Vanderlei, as outras pessoas estão trabalhando com entidades sérias, entidades que já estão lá há algum tempo, no caso do seu Zé Pilintra, ou até mesmo no caso do seu Capa Preta. Você acha que uma entidade que já está ali há muito tempo, que está ali para trabalhar, que você confia, ela vai ver você passando à frente da entidade e não vai falar nada? Ela com certeza vai conversar com você. O grande erro dos médiuns no começo, no início da sua mediunidade é esse, é não confiar em si mesmo, tá? E não deixar fluir. Então, você está no começo da sua mediunidade, você está começando, você está tateando um mundo novo agora. Então, se solta e deixa fluir. Não se preocupa se é você ou se é a entidade. Com o tempo, você mesmo vai perceber que não é você. E eu sempre falo isso. Eu tenho um médium, que é um médium antigo da minha casa, que fazia até o programa com nós, e uma vez ele falou isso. Ele falou: olha, eu quis testar a minha entidade, eu estava com o preto velho, aí de repente eu falei assim, vou levantar e vou sair andando. Ele tentou fazer, não conseguiu. E não vai conseguir, porque a entidade, ela pega tão bem no seu mental que você não vai conseguir fazer isso. Então, o que eu sempre digo, deixa fluir, acredite na sua espiritualidade, não fique em dúvidas da sua espiritualidade. Com o tempo, só com o tempo, com a sua presença nas giras, tá? Só com você indo, trabalhando, frequentando, exercendo a sua mediunidade, você vai conseguir uma firmeza e você vai ter certeza que você não finge uma incorporação. É tão difícil fingir uma incorporação, então eu tenho certeza que você e muitos que estão nos ouvindo que têm esse medo não estão fingindo uma incorporação. É isso aí. E outra coisa, viu, Pamela? Eu não sei se já foi falado para você lá dentro da nossa casa ou não, tá? Mas toda vez que você tiver desenvolvendo a sua mediunidade, deixa as coisas fluir normalmente, tá? Você vai ver que você vai ter algumas sensações que não são suas, e essas sensações é o que vai te dar a certeza de que é a sua entidade ou não, ou é você mesmo. Então você tem que se soltar um pouco mais, vamos dizer assim, não pensar em nada, deixa a coisa fluir. A coisa vai fluir normalmente, você vai ver. A mediunidade, ela tem que ser exercida com calma, com paciência. Não adianta a gente querer tudo para amanhã, né? Muita gente quer, tô incorporando, quero incorporar logo, que eu quero abrir minha casa, que eu quero resolver isso, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo. Não, vamos dar tempo ao tempo, tá? Paciência, pessoal, paciência, calma. Muita coisa a gente ainda vai aprender, tá? Então, paciência e calma é a grande palavra para o seu desenvolvimento mediúnico. É isso aí. Padrão, infelizmente nós chegamos ao término do nosso programa. O que o senhor achou aí do horário? O que o senhor achou aí do programa? Olha, eu, para variar, eu sempre gosto, né, dos nossos programas. Acho que o nosso jeito aí de conversar é bem leve. Acho que as pessoas acabam vindo bastante que a gente se propõe a passar.
né, dessa forma, e para mim o horário tá ótimo. Aí a gente vê aí esse feedback aí na semana. Quem gostou desse horário manda mensagem, quem não gostou manda mensagem, aí a gente vê. Mas para mim esse horário tá bom. Aí é o nosso público aí que decide, continua ou não. O senhor sabe que eu gostei muito e que tem muita gente aqui falando que gostou da mudança do horário, só não gostou do tempo. O pessoal quer que a gente vai das 7h30 até a 00:30. E amanhã ninguém trabalha, né, Pai Léo? Amanhã não tem jeito, né? Amanhã tem que acordar cedo para trabalhar, porque tanto eu como o Ronaldo, a gente não vive da religião, viu, pessoal? A gente acorda cedo para trabalhar. Graças a Deus. A Priscila deve estar dando agora uma acrobacia com uma pirueta, que ela já me mandou outra mensagem. Menos. Não, mas isso daí é verdade. A gente não vive. Eu costumo dizer assim: eu não vivo da religião, eu vivo para a religião. São dois. Então o que acontece? Se eu, uma vez até na rádio, qual que era o nome dela? Meu Deus do céu, fugiu agora da cabeça o nome da rádio, né? Uma pessoa fez uma pergunta assim pra mim, assim: Ronaldo, mas me falaram assim que filho de Zé Pilintra não trabalha. Eu pensei assim: eu não trabalho pra mim ver. A conta chega de todos, filho de Zé Pilintra também tem conta pra pagar, viu, pessoal? Eu vou chegar no banco e falar: eu sou filho de Zé Pilintra, moço. Vai lá na Eletropau, eu não vou pagar essa conta que o seu Zé Pilintra foi que eu não preciso pagar. É complicado, mas é isso aí. São coisas que a gente, que acontecem, mas estamos aí para tentar esclarecer alguma coisinha, né, pai? Bom, é bem por aí mesmo. Só avisando, o samba do Zé foi maravilhoso, tá? Foi legal pra caramba. Eu sei que você não perguntou, mas você ia perguntar ou não? Eu ia perguntar e ainda ia falar: não fui porque nós do terreiro, inclusive eu vou pedir pro senhor, deixei pro final para pedir pro senhor uma ajuda para uma irmã nossa de lá do terreiro. É uma senhora já 79 anos, tá com problema sério de saúde. A Regina tá no hospital cuidando dela, tá? Ela tá com um sério problema de saúde e gostaria muito que as pessoas orassem para que ela saísse disso daí, entendeu? Se for... Depois me manda certinho o nome dela. E sábado a gente tem o rito de cura, né? E aí a gente já faz alguma coisa que, se puder, a gente tem pra ajudar. Então a gente aí tá ajudando a família aí no que a gente pode. E sábado foi uma correria tão grande, Pailão, mas tão grande que, olha, eu tenho muita estima por essa senhora, sabe? E tanto que eu chamo ela de vó, né? E ontem eu fui visitar ela, sabe? Nossa, Pailão, eu tô meio também chateado por causa disso. Mas tudo vai dar certo, se Deus quiser. E referente a isso do samba do Zé, né? Depois você me manda parece que eu quis cortar o assunto, fiquei chateado agora. Não é que eu quis cortar o assunto, não, mas me manda por inbox, aí a gente conversa certinho. E voltando a falar da questão do samba do Zé, a gente, né, inaugurou aí a Curimba Zobás, que é uma curimba aí nova aí, apadrinhado por Xangô, pra gente cantar aí nos festivais. E aí a gente foi convidado, não sei ainda como é que vai funcionar, né, na Semana da Umbanda. Tem muita gente aqui de São Paulo que não conhece, mas nós temos a Semana da Umbanda aqui em São Paulo, que o Pai Angels, ele coordena, né? E fica ali na Moca, só procurar na internet, tá? Semana da Umbanda é um projeto que eu faço questão de divulgar para todo mundo, tá? Procurem aí na internet, no Facebook, a Semana da Umbanda, você que é um bandista, tá? E venha prestigiar, porque é muito importante, tá? Para toda consciência umbandista, a gente vem sofrendo aí. A gente teve mais um baque agora na festa de Iemanjá, que além de todas as taxas que a gente paga todo ano, tá? A gente foi surpreendido que agora nós que temos as tendas, que alugamos tendas, nós vamos ter que pagar agora um engenheiro para ter uma documentação para essa tenda também, tá? Bom. Então é mais um gasto aí, a nossa comunidade vem aí sofrendo isso. Parece que a prefeitura a cada ano bota mais coisas para menos terreiros descerem,
não é um, não é dois, já foram muitos pais de santo que eu conversei, que ao longo do tempo aí vem falando, olha, eu não vou mais, e vem diminuindo, a cada ano vem diminuindo a festa de Iemanjá na Praia Grande. Então, a gente aí se mobiliza aí, a gente só consegue se mobilizar com isso, pessoal, tá? Eu não sou candidato a nada, não venho aqui pedir voto para ninguém, só peço aí a consciência aí de ser um bandista mesmo. Então, prestigiar essas coisas, nos unirmos, tá? Independente da nossa casa, independente politicamente, mas nos unirmos como pessoa antes de nos unirmos como umbandistas. É muito importante. Só essa mensagem aí que eu quero deixar. Legal, Pai Léo. Bom, Pai Léo, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Um grande abraço pro senhor, pra mãe Priscila, tá? Espero que ela esteja melhor da garganta, né? Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes e até a semana que vem com mais um Papo de Umbanda. Boa noite.